Bom dia, bom dia. Claro, feriado os caras dormem até mais tarde, rapaz. Ué, tá me olhando de atravessado por quê, ô Maurício Freitas? Bom dia, 1h da tarde. Mas os caras nem Feriado tá acordar, bom, né? O cara vai ter que acordar primeiro, tem que dar bom dia, mas depois dar boa tarde. Agora eu vou dar boa tarde. O cara já acordou. Já acordou. Boa tarde. Já começou a tarde, né? Então não tem essa. Para uns até a gente por exemplo, começa... Fiorim, dorme até as 2 da tarde. Não é verdade. Mas aí hoje teve que vir pro programa, acordou mais cedo. É. Não, durmo geralmente até 9 da manhã só. 9? 9. Não, mas velho acorda cedo. Não vem com essa conversa. Eu 5h30, 6 da manhã já pulo. É. Hã? Tem certeza? Hã? Tem certeza. Já pra ir no banheiro, já começa por aí. Eu tenho certeza, porque recebo todas as mensagens no WhatsApp às 6 da manhã já. É? Então tá já bom. começa a incomodar cedo. Celso Vieira, satisfação em tê-lo aqui. Muito obrigado, Rec. Na minha casa o pessoal diz que depois do almoço que a gente dá o boa tarde, né? Aí, por exemplo, feriado, domingo, 3 da tarde sai o almoço, então... Bom dia. Continua Tudo no bom pra dia. justificar meu ato falho. Claro, tá certo. Tem gente que almoça em feriado como hoje, 2, 3 da tarde. É, claro. É verdade. Eu vou almoçar, nós todos vamos almoçar na saída daqui. Sim, isso mesmo. Bom dia pra todo mundo. Celso Vieira é colorado ou é gremista? A pergunta mais cretina que fazem para jornalista é essa. Mas jogador de futebol, dependendo onde se cria, a família que tem, até assume depois com naturalidade. Por exemplo, nós tivemos casos surpreendentes de jogadores que assumiram o coloradismo, o gremismo, que a gente achava que torciam para o outro lado. Tinga. Todo mundo achou que era gremista, é colorado. Paulo Bonamigo, todo mundo achou que era gremista, assumiu que era colorado. Né? Assumiu para mim 2 vezes. Tivemos aí também o contrário, né? Jogador que a gente achava que era colorado e era gremista. Agora eu não lembro um caso que assumiu que era gremista. Mas eu sei de 2 ou 3 que eu sei que são gremistas e até se criaram no Internacional. E vice-versa. E vice-versa. Bom, mas o Celso Vieira começou no Grêmio e se firmou no Internacional. E quando ia se firmar mais ainda, teve uma lesão séria. Né? É verdade, Rec. No meu caso, acontece... O meu pai, né, foi atleta do Grêmio, então a minha... Foi craque do Grêmio. Foi craque. Meu pai foi o jogador, né? Meu pai foi o mestre. Sérgio. Celso. Leôncio Abel Vieira. Né? Então ele foi e eu sou o dublê. Ele foi o cara e eu fui o dublê. Né? Porque a história dele, eu saio na rua até hoje o pessoal me encontra e o Vieira. Vieira foi ponta esquerda. Vieira foi ponta esquerda, para quem não lembra ou quem não conheceu. Né? Foi cracaço do Grêmio. Ele fazia mais ou menos a função do Zagallo. Eu nunca vi ele jogar profissionalmente. Depois no Master, né? Daí eu consegui ver. Mas... A ideia que o pessoal passava é que ele fazia a função do Zagallo, como o Zagallo fazia na seleção. E ele chegou a ver você jogar bola? Sim. A minha história até foi curiosa, porque até os 15 anos eu fiz parte do Grêmio, categoria de base. E aí, com 15 anos, parece que eu cortei o cordão umbilical e aí fui pro Inter. Me mandaram embora do Grêmio e aí eu fui pro Inter. E até o meu pai... ficou assustado, porque ele me perguntou na hora. Como é que o Vieira vai dizer que o filho joga no Inter? E ele perguntou assim, o que tu quer fazer da tua vida agora? Tu quer estudar? Tu quer jogar futebol? E aí, na hora, eu falei pra ele, eu quero ir pro Inter. Daí ele falou, não, parei, calma, não acabou o mundo. Deu um susto, né? Não acabou o mundo ainda. Vamos pro São José, vamos O mundo tá virado, mas... Que isso? Aí, até o pessoal que jogou comigo lembra muito bem. Ele me levou no Beira-Rio, seu Abílio dos Reis me recebeu. O Edson Porto, né, que era o treinador da equipe. Grande Edinho. Né? Campeão amapaense. Isso. Tenho também um carinho muito grande por ele, me ajudou muito. Né? E ele me recebeu também. E meu pai chegou na hora e me olhou e falou, tá aqui o menino, quer aprovar, vocês analisem aí, é com vocês. Não olhou o treino, me lembro até hoje, R$5. Tá aqui pra te pegar o dinheiro de volta e tchau. Naquela época era cruzados, né? Não, eu só sei que ele não olhou o treino, não olhava jogo, só ficava sabendo depois. O único jogo que eu sei que ele olhou foi na época do Juvenil, que foi a decisão que a gente jogou em Santiago, fomos campeões em Santiago com o Juvenil, e depois nunca mais. Aí depois também no outro ano veio a falecer, aí deve estar olhando lá de cima. Jogou numa época danada no Internacional, né? Porque qualquer um que fosse bom já virava ruim. Se o cara tivesse alguma dificuldade e tal, e já sendo oriundo do Grêmio, já não sendo um cara reconhecido, pior ainda, né?
Até dar a volta por cima era milagre, né? Olha, o O que futebol... o Inter torrou de jogador naquela década de verdade. 90... Eu vejo assim, o futebol é a fase. E a fase do clube é mais importante que a fase do jogador. Né? Porque nós tínhamos jogadores que jogavam muito bem, mas chegavam no jogo e a gente perdia. Então isso não dava para consolidar o jogador. Então foi muito crítico. E naquela época, eu lembro até o Iton Fritzen, o Grêmio foi campeão da Libertadores em 95. No outro dia, de manhã, ele nos levou para correr ali no Parque Marinha. Não foi no Santilero. Não, graças a Deus foi no Santilero. Ele levava muito também no Santilero. E ele nos levou no Parque Marinha. E ele falou que era para nós sentirmos a revolta do torcedor. Nós quase apanhamos no Parque Marinha. Porque Grêmio campeão da o Grêmio América. campeão da América, o torcedor do Grêmio tirava sarro e o torcedor do Inter nos xingava. Então, e ele falou, não, vocês têm que sentir na pele isso, porque eu quero agora vocês com raça dentro de campo. E Tom Fritzen, preparador físico, Preparador campeão físico, isso. com o Grêmio da América em 83. Ele Então, mesmo. sabia o tamanho da conquista do adversário, então. Né? E sim, ele sabia muito bem. E aquilo ali ajudou. Né? Na época, nós, moleque, não entendíamos, né? Por que ele está fazendo isso? É para nos judiar mesmo. Mas as nossas equipes, por mais que a gente lutasse, a fase do Inter era ruim. Né? E ainda depois me chega Medina, né? Em 97, e dizendo assim, nós vamos estruturar o clube e o clube só vai passar a ganhar daqui a 10 anos. Aí agora afundou o Inter, então, senão não vamos ganhar mais nada aqui, tá na hora de ir todo mundo embora. Mas até que foi uma profecia. Depois de 4 anos, ele falou. Né? 4, 5 anos, ele falou. Mas para nós lá, ele dizia, nós vamos ter que começar trabalho de formiguinha. Né? Até a gente brinca, né? Nós, os jogadores da minha época, a gente brinca, eu, Fabiano, Arius, nós nascemos na época errada, né? Do futebol. Porque com 17 anos, 18 anos eu estava liberando o profissional. Né? Mas aí só fui jogar mesmo profissional com 20. Né? Hoje em dia, com 17 anos, se tu já não tiver na porta do profissional, tu já é emprestado, tu já tem... Não é mais a mesma coisa, sem falar nas questões financeiras, né? Daí é um abismo de diferença. Com 16 anos, na época, vocês fariam já um bom contrato. Um abismo. Se tivesse a lei agora, né? Sim, eu lembro. A lei de agora. Eu né? lembro, no nosso primeiro contrato, saiu até uma manchete, né? Depois, no jornal, time de salário mínimo, porque eu e mais 6, 7 jogadores que havíamos subido, assinamos o contrato por R$500, que era o salário mínimo na época. Né? Aí depois saiu essa notícia, daí os diretores chamaram, não, vamos reajustar, vamos fazer... Mas era uma coisa inacreditável. Inacreditável. Histórias do Celso Gera que não me respondeu se é gremista do Colorado e nem precisa me responder. Não, mas isso é tranquilo, Rex, isso é tranquilo. Nasceu gremista e todos pode meus ter virado amigos Colorado. sabem, todos meus amigos sabem disso. Eu tenho um carinho, claro, meu pai jogou, minha mãe foi jogadora de basquete no Grêmio também. Mas, sem dúvida, a equipe que me formou para o futebol, a equipe que me deu toda a sustentação ali, a base, foi o Inter. Né? Porque no Grêmio eu tinha a sombra do meu pai. Então, quando eu jogava, é só porque é filho do Vieira, o outro é melhor. Sempre tinha essa dúvida. E no Inter, não. Aí no Inter acabou a dúvida, não tinha sombra nenhuma. Né? Então, se eu jogasse no Inter, não interessa o Vieira. E foi ali no Inter mesmo que eu comecei a despontar. E por que não terminou o trabalho todo, né? Porque você começou a crescer na carreira, aí veio a lesão. E era o Celso Roth o técnico. Celso Roth. 97. Celso Roth, muito criticado, mas eu acredito... Amado e odiado. Amado e odiado, isso mesmo. E tu ama ou odeia? Não, eu tenho carinho também pelo Celso Roth, me ajudou, né? Me ensinou muito. Veja bem. Ele me ensinou muito, porque na época, quando eu subi, tinha a história, o Celso Vieira é o polivalente. Joga na lateral direita, joga na lateral esquerda, joga no meio. Aí um dia ele chegou pra mim, aquele que joga muito não joga nada. Então tu define uma posição, né, onde que tu te sente melhor para jogar, porque senão tu não vai ser titular nunca. O que acontecia? Todos os anos eu tava lá na lista, sendo convocado e jogando.
tudo bem. Mas aí chegava no começo do ano, eu nunca era o titular de nenhum, porque daí eram contratados. Mas antes de cair nas graças do Celso Rotti, vocês foram emprestados pro Brasil de Farroupilha, né? Fomos, Aquela parceria do foi. Inter com o Brasil. Isso, foi. 96, o técnico 96. do Inter era Pedro Rocha. Pedro Rocha. Ele mesmo. Do sorvetinho, lá em Tramandaí? Tomou um sorvetinho do Isso. Grêmio lá. Fomos emprestados, foi uma leva do Inter, eu, Preto, Carazinho, uns 8 ou 9 jogadores. Preto goleiro. A ideia era boa, né? E foi uma boa campanha também. Né? Fizemos, não classificamos por 1 ponto, mas as condições lá o contrato que tinha que o Inter ajudaria, mas aí isso não ocorreu na época, e aí o Brasil acabou se revoltando, queria tirar. Bom, acabamos conseguindo jogar, e foi o mais importante. Eu acho que naquele momento a gente ficava apareceu. chato enfrentar o Inter depois, né? Enfrentamos até e ficou chato, né? E aí foi difícil o jogo. O pessoal diz que a gente amoleceu, mas isso não existe, né? No futebol. Eu acredito que não exista. Embora alguns outros jogos... Há controvérsias. Há controvérsias. Né? Mas depois disso a gente... Quanto é que foi o jogo, lembra? Foi 2-0 pro Inter. Foi no Mariscão. Sim. Foi no Mariscão. Devia estar lá. Certamente. Me corneteando ainda. Puxando fio, corneteando. O Celso continuou mesmo. Não, e foi engraçada a história, porque a gente jogou 3 partidas, a gente tinha 7 pontos e o Inter tinha 6. Porque o Inter venceu 2 e perdeu 1. E nós chegamos na frente do Inter nesse jogo, nesse confronto. E aí a imprensa mesmo acabou dizendo, não, mas agora é um jogo ganho, porque é a baba do Inter que tá jogando contra o Inter. Então eles vão deixar. Time A contra time B, o B contra o C. História. Se jogava muito no Mariscão, se jogava em Cidreira também, né? E eu sempre conto essa história em 96. Módulo esportivo em Tramandaí também. Eu fiz jogo lá também. É. E em 96, eu me lembro que em Cidreira, o Itamar fez um gol por fora da goleira. E o Pedro Rocha era o técnico do Inter. Eles queriam dar em mim, porque o Zé Carlos Oliveira correu pro meio do campo e eu fiz sinal pro árbitro reserva com outros. Não foi por fora. Aí consultaram o Faridinho, que estava atrás da goleira, o Faridinho disse que foi gol. Aí eu disse, mas aqui, ó. Já começava o juiz de vídeo aí. Não, o árbitro de vídeo. Eu disse, não tinha como a bola entrar de lá. E aí os caras do Internacional enlouqueceram. Se for trazer para os dias de hoje, era o repórter vigia. Não, Eu acabei anulando o gol do Internacional. mas tu atuou melhor do que esses árbitros que ficam atrás do gol, que não fazem Zé nada, Carlos né? Oliveira me agradece há 21 anos. Foi muito mais participativo que muito árbitro. Os caras estão do lado da trave, não enxergam pênalti, eu não fiquei enxergam com nada. vergonha. Eu disse, o que? Ele vai dar esse gol? Não, tá louco? Coitado do meu amigo Zé Carlos Oliveira. Eu já escutei jogador dizendo que o árbitro ele fica muito longe ali, porque senão certamente algum jogador ia dar um carrinho nele. A sorte do árbitro é que ele fica... Boa, Não tem como. Boa. Olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo. Só lembrando que na Série A hoje teremos às 5 da tarde, já que é feriado, Flamengo e Fluminense. 5 da tarde, Ponte Preta e Santos. 5 da tarde, Vitória e Sport. E às 9 da noite, para atender os anseios da televisão, Palmeiras e Bahia. Já vamos falar de Copa do Mundo. Vamos aproveitar esse bloco aqui para fazer o gol na memória. E é um programa de Copa, embora estamos falando também da vida do Celso Vieira. Estamos falando com o Flávio Fiorin, que foi um grande plantão esportivo da Rádio Gaúcha, da Rádio Guaíba. Trabalhou na Bandeirantes também, não? Não, Bandeirantes não. Só nas duas. E na ABC em Novo Hamburgo. Na ABC de Novo Hamburgo. Ainda está lá o Denis. Tá. Está lá o Denis. Tá. Não é o Denis Luciano, que também trabalhou lá. Também trabalhou. Denis Olinto. Denis Luciano está em Criciúma, né? Está em Criciúma e bem. Muito mandando bem. lá, mandando. Brasil 2-1 na Alemanha, amistoso 15 de março de 98, César Sampaio de cabeça para o Brasil. César Sampaio de cabeça não marcou só esse gol, ele marcou o primeiro gol da Copa de 98, lembram? Sim, contra a Escócia. Contra a Escócia. Outro gol foi contra o do Boyd. Isso, Exatamente. eu estava lá e dei o depoimento de gol do César Sampaio. Um jogador extremamente voluntarioso, muito bom jogador, né? Jogou o Flávio Conceição também essa Copa de 98 e eles formaram uma boa dupla no Palmeiras, né? Já voltamos. Bom, olha aqui um estudo do Thiago Lopes aqui, de 30 a
2022, que já tem o Catar como novidade, porque é a 7, né? Em 2022. Não sei se um dia jogaria a Copa, mas temos aqui 1930, pode ir acrescentando aí, Fiorinho, tudo que tem nesses seus apontamentos históricos aí. Em 30 nós tivemos Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, França, México, Paraguai, Peru, Romênia, Estados Unidos, Iugoslávia e Uruguai. Eu estou vendo aqui que no total de 13 seleções, muitas mais da América. A Europa não dava muita bola para a Copa do Mundo. Não. Até porque foi organizado aqui, tinha toda uma questão de proximidade naquele momento. E agora, né? 100 anos depois, teremos em 2030, provavelmente, Argentina, Uruguai, que foi E a o sede da Paraguai. primeira, e Paraguai, dividindo. Concorrendo muito provavelmente com a China, Agora- a definição de organização da Copa. Agora, vocês vão ver que em 34 já começa a entrar com mais força a Europa na parada. Áustria, Tchecoslováquia, Egito, Alemanha, Hungria, Itália, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça. Tudo isso novidade. Então, quase só Europa. Aí sim, aí começava o enfrentamento mais ferrenho. O Thiago ficou a madrugada inteira fazendo isso. Sim, claro. foi o Maurício Freitas que fez. Ah, bom. Fizeram juntos. Agora, sabe o que é? Isso aí é o seguinte, eles copiaram e colaram. Isso aí é Dr. Google. Doutor Google. 38. Aí sim, tem alguns nomes surpreendentes. Cuba, que não vingou no futebol, e Índias Holandesas, mais Noruega e Polônia. 4 novidades. Em 1950 que entra a Inglaterra. Só em 1950. Em 54, Escócia, Coreia do Sul, Turquia e Alemanha Ocidental. 58, Irlanda do Norte, União Soviética e País de Gales. Vejam quantas novidades entre os europeus e quanto revezamento até. Também. Bulgária e Colômbia em 62. Quer dizer, a Colômbia só jogou em 62 a primeira Copa. Depois, 66, Coreia do Norte e Portugal. 70, El Salvador, Israel e Marrocos. 74, Austrália, Haiti, Zaire. Inclusive o Valdomiro fez o gol da classificação. É verdade. Né? E Alemanha Oriental. Em cima do Zaire, 3-0 para o Brasil. O Valdomiro fez um gol de linha de fundo. 78, naquela Copa de 74, o Jairzinho jogou de centroavante. É verdade. E pro Valdomiro jogar na ponta. 78, Irã e Tunísia. 82, Argélia, Camarões, Honduras, Kuwait e Nova Zelândia. 86, Canadá, Dinamarca e Iraque. 90, eu estava lá, Bora Milutinovic me recebeu no refeitório e me deu entrevista. Técnico da Costa Rica. Depois treinou Estados Unidos, treinou Honduras. Uma grande figura. Reinava para dar entrevista, mas depois não queria parar de falar aquela praga. Costa Rica, Irlanda, Emirados Árabes Unidos. Nesta Copa de 90 foi a última Copa do Egito. Em 90. Última vez que o Egito jogou uma Copa do Mundo. Muito bem. Olha aqui. 90, mas ele não era novidade, eu estou falando das novidades. 94, Grécia, Nigéria, Arábia Saudita, Rússia. 98, Croácia, Jamaica, Japão e África do Sul. Até porque essas são Copas que começam a expandir o número de participantes e abrir para outras seleções de outros continentes. Né? Muito bem. Vamos lá para 2002, China, Equador, Senegal e Eslovênia. 2006, Angola, Gana, Costa do Marfim, Togo, Trinidad e Tobago, Ucrânia, República Tcheca e Sérvia e Montenegro. É a história aquela do Avelange de abrir para os povos todos, Austrália, Nova Zelândia, aquela coisa. O mundo inteiro tinha que jogar a Copa do Mundo. Eslováquia e Sérvia, as novidades em 2010, 2014, Bósnia e Herzegovina, 2018, Islândia e Panamá, com esse gol aí, ó. Vamos à narração? Cooper la tiene, pelota arriba para Matador, deja la cabeza al medio, para Román. Román.
história, né? História de arrepiar, né? E perdeu a voz, né? Me lembrou um amigo meu que... Tá. Não, mas também esse gol foi aos 42 do segundo tempo, né, Rec? Em casa, o Panamá precisando de uma vitória para ir à precisava Copa. que Trinidad e Tobago ganhasse dos Estados Unidos. E ganhou. E ganhou. É. Agora, o primeiro gol do Panamá foi uma confusão ali, né? Não sei se entrou aquela bola ali, mas... E Vai daqui, vai dali. 2022 teremos como novidade certa o Qatar. Já voltamos. Fiorinho, eu não sei, o levantamento aqui que nós temos, acho que você tem também, América do Sul, Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia na Copa. Isso. Peru na repescagem. Isso, contra a Nova Zelândia. Nova Zelândia. Na Oceania, Nova Zelândia superou Ilha Salomão. Está na repescagem. Vai repescar. Na CONCACAF... O segundo jogo é no Peru. Primeiro é na Nova Zelândia. Na CONCACAF, os Estados Unidos perderam para Trinidad e Tobago, ficaram fora da Copa. É a primeira vez que fica fora de uma Copa desde 86. É verdade. Panamá venceu de virada a Costa Rica e garantiu a vaga direta. Então não foi em função da derrota do... Foi em função... os Estados Unidos estavam à frente e estavam com a vaga direta. Ah, sim. Com a vitória do Panamá e a vitória de Honduras, sim. as duas seleções passaram os Estados Honduras Unidos. superou o México, né? E vai disputar a repescagem com a Austrália. Na CONCACAF classificados México, Costa Rica, Panamá, Honduras vai para a repescagem. Na Europa, França, Portugal, Alemanha, Sérvia, Polônia, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Islândia classificados. Repescagem no pote 1, Suíça, Itália, Dinamarca e Croácia. No pote 2, Suécia, Irlanda, Irlanda do Norte e Grécia. 9 e 14 de novembro, os jogos. O sorteio agora é dia 17, dia na semana que é vem. a ordem dos jogos, né? Os confrontos e a ordem dos jogos. Não é certo que as seleções do pote 1... Não é certo, por exemplo, que a Itália vai decidir em casa. É sorteio. É sorteio. Tudo é sorteio. Olha aqui, na Ásia, classificados Irã, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita. Na repescagem, a Austrália, que superou a Síria. Na África, já classificados Nigéria e Egito. Faltam 3 vagas, que serão decididas no dia 5 de novembro. Tem um confronto direto aí, Costa do Marfim, Marrocos. Eu aposto que a Costa do Marfim acho que chega, né, Maurício? A Costa do Marfim joga em casa, tá atrás, Rec. Mas o empate serve para Marrocos. O empate serve para Marrocos. Costa do Marfim tem que ganhar. Isso é no grupo C, porque existe formulismo em outros continentes, né? O único continente que tem todos contra todos é aqui na América do Sul. No grupo C, dessa quarta fase, a fase de grupos já, Marrocos está na liderança com 9 pontos em 5 jogos e a Costa do Marfim tem 8 em 5 jogos. Se a Costa do Marfim vencer em casa, tá na Copa. E só passa o primeiro, só o líder dos grupos. A Tunísia precisa vencer a Líbia para avançar para a Copa no grupo A. Congo, que enfrenta o Guiné, também tem chance. No grupo D, Senegal, Burkina Faso e Cabo Verde, né? Com chances. Senegal enfrenta em casa a África do Sul. Senegal pode avançar com um empate desde que Burkina Faso não goleie Cabo Verde. Que é o estudo, né? Aí, Muito estudo. Potes da Copa do Mundo, sorteio dia 1º de dezembro, cabeças de chave, Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Pote 2, Espanha, Inglaterra, Colômbia, México e Uruguai. Se Itália, Suíça e Peru avançarem, também estarão no pote 2. Peru que pode voltar à Copa depois de 32 anos, hein? Muita coisa. Que maravilha. Pote 4, Panamá, Coreia do Sul, Arábia Saudita, e a definição dos potes foram pelo ranking da FIFA. Ainda existem seleções que estão classificadas que não estão ainda definidas em potes porque dependem do resultado de outras. Algumas seleções que teoricamente hoje estariam no pote 3 ou que hoje estariam no pote 2 podem ir para o pote 3 se estas, que você citou, a Itália, o Peru, se classificarem. O que é certo, Rec, pegando essa projeção que você falou, considerando que Itália, Suíça e Peru confirmem classificação, estarão no grupo do Brasil, já projetando Copa, uma destas seleções: Espanha, Inglaterra, México, Itália ou Suíça. Um destes será adversário do Brasil. Repita. O Brasil vai enfrentar ou Espanha, ou Inglaterra, ou México. Aí, considerando que avancem, também podem ser adversários. Suíça, Itália ou Suíça.
Um destes cai no grupo do Brasil. Deste pote 2, que a gente chama, que serão os segundos do grupo, só não podem enfrentar o Brasil os sul-americanos. Então, Colômbia e Uruguai. O Uruguai e a Colômbia que já estão, e o Peru que pode entrar neste pote se avançar para a Copa, estes não enfrentam o Brasil. Os demais são possíveis adversários. Fiorini, que prognóstico você faz aí das repescagens aí? Repescagens, eu acredito que o Peru vai passar da Nova Zelândia, né? O primeiro jogo é na Nova Zelândia dia 6, depois dia 14 de novembro, lá em Lima. E no confronto Austrália-Honduras, eu acredito que passa a Austrália. Mas Tem o em casa, né? Tem o Kerry, que é muito bom o jogador. Kerry fez os 2 gols agora contra a Síria, né? Isso. O segundo jogo é na Austrália. Eu comentei a Austrália e Holanda, o que esse cara jogou foi um negócio... Demais. Aliás, você falou em Holanda, decepção total. Decepção total. Outros detalhes aí, Fiorini. É o seguinte, aqui uma curiosidade sobre as eliminatórias ainda. 209 seleções começaram a disputa das eliminatórias. E agora 209 seleções, E 209 sobrarão países. 40. Sobrarão 32. 32 para a Copa. 32, claro. Faltam 9 vagas ainda, né? E o seguinte aqui ainda sobre a... Serão 40 na próxima? 2026. 2026. 2026. 2026, tá. Eu já estou antecipando aí. Tá, vai. Das 8 campeãs mundiais, só falta a Itália chegar, né? Todas as outras Todas estão. já se classificaram, né? Só Algumas falta a bem Itália. borradinhas, tipo Argentina. A própria França também quase que não vai também. Garantiu na última. É. Na última atacada. Com relação à Islândia, Maurício, Celso, Rec, a Islândia tem duas curiosidades interessantes. Além de ser a primeira Copa da Islândia, apenas 100 jogadores profissionais atuam na Islândia, 100 jogadores, e o técnico que classificou a Islândia para a Copa é dentista. Ah, é? É. E agora ele arrumou, tá na boca. Arrumou interessante, vai jogar a Copa do Mundo agora. Tá na boca. Bom, mas em 100 jogadores profissionais, montar uma seleção para chegar a uma Copa do Mundo é impressionante. Qual é o detalhe do romeno aí? Não, Rec, foi feito um estudo, um matemático romeno, enfim, fez um estudo sobre o ranking da FIFA. Porque o que acontece? Como em algumas eliminatórias, como a europeia, existe o formulismo, são definidos grupos com base no ranking da FIFA, ele fez um estudo do ranking e chegou à conclusão de que, um ano antes desta definição dos grupos, não é interessante para seleções jogarem amistosos. Foi o que, por exemplo, a Romênia fez. Ela não disputou amistosos nesse período. A França, a Itália, essas outras seleções disputaram e, com isso, elas diminuem o seu ranqueamento. Porque o valor do amistoso pro ranking é muito inferior ao valor de uma partida valendo por eliminatórias da Euro ou eliminatórias ou da própria Eurocopa. Com isso, se chegou a um cálculo de que em determinado momento, pensando em uma vantagem desportiva em um grupo teoricamente mais fácil, é ruim treinar o time e ter um amistoso. A solução para poder ter amistosos e não contar no ranking é se os amistosos tiverem mais de 6 substituições. Aí eles não são contabilizados porque fogem às regras da FIFA. É interessante como a FIFA cria um ranking que prejudica a seleção que joga, né? Venha aproveitar as melhores negociações para comprar, investir ou trocar um imóvel. Hoje é feriado, aproveita. O Compromisso Nex está no Iguatemi com as condições imperdíveis para você garantir seu imóvel novo. Você que está com muito, Celso Vieira. São casas e apartamentos na planta, em construção ou prontos para morar no aniversário lá do Cadeira Cativa, que nós vamos repetir daqui a pouco, às 19 horas. Flávio Fiorini estava lá e viu que espaço que tem a lá no Iguatemi. Né? Eu e Hernani Campelo também. Imagina, brigava com o colégio, né? Ninguém mais de 30 anos de correrias de amizades. E 2 imparciais discutindo no intervalo do colégio, que coisa linda, né? Venha conferir e tenha certeza do melhor negócio. Esperamos por você com uma infraestrutura inédita e grandes oportunidades. Nex Group, a certeza do melhor negócio lá no Iguatemi. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, porque está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível.
Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica aqui em Canoas, na Boqueirão, em frente ao ginásio de esportes SP e também aqui, em frente ao campus da Ubra. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Avenida Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Beckerfish alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Celso Vieira, quem é que vai surpreender nessa Copa do Mundo? Ou quem é que vai se garantir na Copa do Mundo com o aproveitamento que sempre teve na história? Olha, eu torço muito pela seleção da Argentina. Eu gosto do futebol do argentino, acho que pela proximidade do Rio Grande do Sul, né, com a Argentina, e acho que a característica até do futebol gaúcho tem esse lado argentino. Eu espero, então, que ela acorde, né, eu acho que esse último jogo, né, foi o estopim, né, para chegar até a Copa. Então eu acredito na Argentina, que vai ser não uma surpresa, mas sim uma afirmação. Quer dizer, se borrou toda para chegar, mas... Chegou capenga, chegou... Hoje mesmo eu escutei o pessoal comentando, o Messi ele não é argentino, né? Porque muitos jogadores argentinos saem da Argentina e já vão para a Espanha, para a Itália, para outros lugares muito cedo. Agora também o Brasil está fazendo isso, né? Então, às vezes esse jogador não tem a identidade, né? É claro, ele tem o futebol argentino, isso não dá para negar, mas não tem a identidade com o país, né? Eu acredito que o Messi já criou isso, né? Assim como outros, mas entendo também o que esse pessoal está dizendo, que o Messi em si, né, não tem aquele brilho, né? Porque comparar o Messi com o Maradona, eu vejo o Maradona muito mais aguerrido, né? Então, mais sanguíneo. Mais até, sanguíneo, essa era a palavra, né? Então, essa é a diferença. A partir do momento que o Messi começar a demonstrar essa paixão pela Argentina, ele não vai ser só o ídolo geral, porque eu Mas se ele considero... meter 3 gols por jogo, também não precisa nem ser daí sim. argentino. Aí é fora da... O Já Dibala chegou- disse que não gosta de jogar com ele, que é difícil jogar com ele. Esse tá de brincadeira, como tá dizendo até o narrador. Eu disse ontem, eu jogo com o Messi. Narrador argentino que chama bom. ele de salame. Bom, Não, eu disse o contrário, o bom é jogar comigo, não é com o Messi. Sim. Foi isso que eu disse. Imagino. bom é jogar com o Brian Rodrigues, com o Jael, aí é que é fácil, né? Celso, tá, Argentina, tudo bem. E mais, Brasil, que chance tem? Alemanha, O Brasil, eu acho que o Tite... Inglaterra. Tite, sem dúvida, não só conquistou a torcida, mas como ele conquistou o grupo. Eu acho que o importante é... O Tite é um gestor, né? Então, ele tem completamente na mão... O pessoal fala muito do Renato, né? O Renato tem o grupo na mão, né? Mas eu vejo o Tite, né? Eu nunca trabalhei com ele, não tive essa felicidade, né? Mas conheço jogadores, o próprio Tinga fala muito comigo e ele diz, o Tite... Chega num jogador que está na reserva, que está de terceiro reserva, e ele conversa com esse jogador como se fosse o titular. Então, essa acho que é uma da diferenças, um diferencial dele. Porque eu trabalhei com treinadores que a equipe titular era muito importante. O reserva do reserva, não, deixa lá, o dia que precisar eu falo com ele. Então, isso acaba minando o grupo. Ele nunca precisou de mim, agora que ele precisa, ele vem conversar comigo, sabe? Então, essa diferença. Então, eu vejo o Brasil muito sólido, né? Só falta confirmar também. Aqui na Copa do Mundo eu nunca joguei, mas acredito que na hora ali é muito mais de experiência, né? Então nós tínhamos um Neymar que era novo, então eu vejo o Brasil muito sólido agora com jogadores que já jogaram Copa do Mundo, que têm condições. A gente vê a seleção muito, muito, muito séria, muito capaz, né, de reverter uma partida. Né, do confronto, por exemplo, né, que eu tenho visto,
Pega uma Argentina da vida que vem fechada, vai pro vestiário, o Brasil volta diferente, volta com outra proposta, não fica insistindo naqueles erros que cometeu no primeiro tempo. Eu acho que, não querendo só elogiar o Tite, mas isso também, o poder de reação de cada jogador. Pô, nós estamos tentando de um jeito, estamos tentando pelas laterais. Não, vamos trocar agora. Né? Meus laterais vão ficar, nós vamos tentar pelo meio. Né? E isso surpreende o adversário. Porque o adversário também vem com uma leitura. Pô, o time dele joga assim, vamos marcar esse. Né? Vamos marcar esse e esse. Vamos marcar o Di Maria e vamos marcar o Messi. Mas parei um pouquinho, se daqui a pouco o Dybala começa a jogar aberto e começa a jogar, é um diferencial. Né? Então eu vejo assim. Eles têm muitos recursos técnicos, né? Muitos recursos. E a Copa das Estrelas, essa. E outra Temos vários coisa, nomes eu aí. ouvi algumas comparações e vou fechar com o Celso em gênero, número e grau, esdrúxulas a respeito da qualidade muito superior do Brasil em relação à Argentina. Basta ver a distribuição dos jogadores mundo afora, que a gente vê que há uma equivalência. No mínimo equivalência. Eu dizer que a nossa seleção é muito superior tecnicamente. Olha, o Brasil está com um jeito de jogar muito legal, uma velocidade extraordinária, uma precisão nos gols. Agora, não vamos desprezar jamais da Argentina. E outra, da história atual do futebol, né? O Dybala jogou no Juventus uma enormidade. O Di Maria é um baita jogador, o Messi é um baita jogador, jogadores que chamam a atenção do mundo inteiro há muito tempo. Eu comecei o programa falando de fase, né? É a fase. O Brasil há um ano, se a gente pegar um ano, o Brasil não estava em quinto, sexto. Pisoteado. Começou perdendo pro Chile. Quase com os mesmos jogadores. Foi a única derrota, né, pro Chile. 2, 3 jogadores que mudaram. Então não é a questão só dos jogadores. Né? Sim. Tem que ter alguém que comande e que faça a coisa Quer dizer acontecer. que o Dunga foi mal, mas perdeu uma só, né? Não, Rec, a gente tá falando da Argentina agora há pouco e na terça-feira, no dia do jogo, de certa forma a gente pode dizer que o Messi abriu o show do U2 na Argentina. U2, uma banda mundialmente conhecida, tinha um show em La Plata. Eles abriram mão do horário do show, que era exatamente o horário da partida, e disponibilizaram a imagem no telão. E aí o pessoal que estava esperando para assistir um show de uma banda mundialmente conhecida, primeiro vibrou com o Messi e depois com o show. A gente até tem algumas imagens do show Vamos ver, com o pessoal vibrando, né? Tem áudio, gente. Então, Mas um eu achei show... que eles estariam mais eufóricos, é que ainda podia acontecer um revés. Porque ali ainda tava... Ali estava apertado. Mas... O medo era grande. Aquela euforia, O gente. medo era grande. Medo era muito. O medo era grande. Não, ainda mais que saiu perdendo ali 1-0. Mas é um fato curioso. Um show que acabou se tornando uma grande reunião de torcedores assistindo a partida. Acho que o bom senso ali do U2 foi fenomenal. A banda já é uma coisa de outro mundo. Né? Então, esse bom senso que faz a diferença. Falando sobre a seleção brasileira, da convocação, Sim. os 23, eu relacionei aqui 15 nomes. Certo. Vocês há de concordar ou discordar, não sei, que devem estar já garantidos na Vamos Copa. ver. Alisson, Tá. Daniel Alves, Marcelo, Felipe Luiz, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, o Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Neymar, Felipe Coutinho, William e o Gabriel Jesus. Eu acho que o goleiro reserva Cássio vai também, porque ele testou o Ederson. Eu acho que, já para ver quem vai ser o terceiro, eu acho que ele deve ter uma dúvida entre o Ederson, o Everton, Vanderlei e O Everton eu acho e que já tá abaixo e nessa o Diego disputa. Alves. Acho que o Vanderlei tá melhorando. Eu acho que o Merecia Vanderlei uma está oportunidade. crescendo, mas aí, vê, se ainda está em aberta a segunda vaga no teu cálculo aí, e a terceira também, tem lugar para o Cássio. Tem, ou como tem. segundo ou como terceiro. Tem. Então, por isso que eu acho que aí dá para acrescentar o Cássio nessa lista. Ederson não, né? Acho que não. Pois é. Se bem que ele jogou bem na terça-feira, né? Pode ser que mereça uma oportunidade. Uma coisa que o Brasil não faz, Rec, que outras seleções Terceiro já... goleiro É. também. E aí Mas pode é- provar isso dia 10. Tem o Japão, né? Dia 10 De novembro. Depois tem a Inglaterra, em França, Londres. em Lille.
depois tem a Inglaterra e depois a Alemanha. Em o último março, jogo. em março do ano que vem. Mas uma coisa... Mas são 3 ou 4 jogos que o Brasil... Não. Não, é o Japão em Lille. Japão e Lille, na França. Inglaterra em Londres. E depois isso. a Alemanha. São 3. Isso, É que 3 na amistosos. França. Na França. Na França, jogos. é. Mas uma coisa que o Brasil não faz e que outras seleções já começaram a fazer é utilizar essa terceira vaga de goleiro para colocar um pegador de pênaltis. Pensando numa decisão de pênaltis. Nós não temos esse hábito. Os europeus já estão fazendo isso. O terceiro goleiro é um especialista. Vai para a decisão de pênaltis, tem uma troca ainda, coloca o goleiro que é pegador de pênaltis. Não é um hábito ainda do Brasil, mas é algo que a gente tem que começar a pensar, né? Tudo bem. Celso, o que está fazendo da vida? O que você tem da FAP aí? Eu tenho, hoje eu sou o vice-presidente da AGAP, né? AGAP. Até FAP faço... é a que congrega todas as É a federação. Isso, é a federação geral e aí tem as AGAPs em cada estado. Então, aproveitando já, né, um momento, convocar todos os ex-atletas e atletas que quiserem participar. O que faz a AGAP? Ajuda aquele ex-atleta que não conseguiu, durante a sua carreira... Ter êxito na vida. Ter êxito na vida e não ter uma profissão, né? Que é o que mais importa. Então, nós conseguimos lá disponibilizar bolsa de estudos, né? Algumas cestas básicas e também algum auxílio dentista, fisioterapia. Ajudaram o Caçapava no final ali. Sim, ajudamos muito. O Jardel se formou em Educação Física. Isso mesmo. Eu acompanho bastante o trabalho de vocês, é excelente. É importante que o ex-atleta venha até nós, né? Às vezes o pessoal Onde é que fica a sede? Fica na Independência. O número agora eu vou ficar te devendo. Não, né? mas tá bem, né? Mas quem quiser entrar em contato é na HPRS... 706. Muito obrigado. É HPRS, www.hprioGrandedosul.com.br. É só entrar lá no site, tem todas as informações. Tem uma semelhança entre a HAP e onde o Maurício faz lanche, que é no HAP. No HAP. Mas HAP.com.br ou na Independência 706, vocês dão amparo a quem precisa. Aquele ex-atleta ou até atleta, porque tem muita gente no interior aí também, né, que precisa de alguma ajuda, entra em contato conosco que a gente procura ajudar de todas as formas. E o presidente é o Francisco Demetri. Ainda é o zagueirão? Isso, zagueiro. Ele está de vereador agora, né, em Gravataí. Gravataí, grande figura. Valeu, muito obrigado, Celso. Eu que agradeço Sucesso, o tudo convite. bom. Obrigado, senhor. Valeu, Felipe. Rec. Tranquilo? Antes de encerrar, só mandar um grande abraço pro Edgar Schmidt. Ah, na sim. terça-feira vai colocar um stand na Carótida. Ele foi um dos precursores aqui do programa. Isso, está firme na paçoca. Firme na Graças a paçoca. Deus. Graças a Deus. Obrigado pelo convite. Até às 19h.